Bem-vindos ao Ministério Missão Sentinelas. Que o Senhor possa tocar profundamente em sua vida através desta mensagem. Shalom Adonai. Primeira Reis 19, do versículo 13 ao 18. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nice, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Amém? Palavras do Senhor. Adilá, Rabonikshe, Damanai nele, Ariama. Que Deus Pai Todo-Poderoso, o grande Criador, Adonai, possa encher os meus lábios nessa noite e falar ao nosso coração, dando-nos ouvidos espirituais para que possamos ouvir e entender o que o Espírito do Senhor diz à igreja em nome de Jesus. Podeis assentar. Tempo, né? Chamada, vocação, aqueles a quem Deus escolhe. Ainda que habitamos no meio de um povo de impuros lábios, né? Povo de boca pesada, conforme o profeta Isaías declarou: ai de mim que vou morrer, porque habito no meio de um povo de impuros lábios. E eu também sou de lábios impuros. Mas Deus escolhe. Deus chama. Deus capacita. Amém? E em obediência a essa ordem, Elias, que estava acuado, depois de ser extremamente usado, né, procurou um lugar para se esconder. E às vezes nós estamos procurando os lugares para ficar escondidos, fugir da chamada de Deus. Mas o Senhor indica a Elias a quem ele ainda tinha para ungir como profeta e consagrar outro para ocupar o seu lugar. Amém? E Elias saiu, né? Foi em obediência, saiu da caverna e partiu em direção ao norte, tendo que passar por momentos mais difíceis ainda, porque andar pelo deserto é difícil, né? Amém? Ele teria que ir pelo deserto de Damasco, ele teria que sair em busca dessas pessoas, e entre eles estava um escolhido de Deus, para profetizar a Israel, para enfrentar, né, ainda que ainda era jovem, porque Eliseu era um homem jovem ainda. Eliseu, ele ainda estava debaixo da guarda do seu pai. Eliseu, ele era um menino que estava sendo preparado. Eu coloquei aqui quem era Eliseu e como vivia, para Deus escolher esse jovem. Às vezes nós nos achamos muito velhos
ou muito jovens para estar a serviço do Senhor. Achamos que temos muito ainda para conquistar nesse mundo, né? Viver a nossa experiência de homens ou mulheres. Mas saiba de uma coisa, você quando foi gerado no ventre da sua mãe, Deus já estabeleceu para você um propósito de vida. Diz assim, Deus tem para mim propósito de vida. Eliseu era filho de Safate, conforme diz a palavra. Um homem rico, um homem de posse, um homem que tinha empregados, né? Um homem que tinha fazendas. E nessa trajetória em que Elias saiu, Elias pôde ainda contemplar algo que estava acontecendo, porque Elias profetizou que durante 3 anos e meio não choveria. A terra ficou seca, a terra ficou improdutível. Mas Elias também se escondeu na caverna, não disse por quanto tempo ele ficou ali naquela caverna, a ponto de Deus chamar a atenção, sacudir Elias, um grande profeta. Elias, o que fazes aí? Né? Qual é o seu ministério? Por que você está parado? Você não vê que o seu tempo está findando, as suas horas já estão sendo contadas? Né? Levanta aí, vamos andar, vamos caminhar, vamos fazer a obra. E nessa jornada Elias pôde renovar até a sua alegria, porque viu a terra produzindo novamente. Encontrou esse jovem fazendo o quê? Arando a terra de seu pai. Alamani, Shelena, Bikenava, Rabenesheladarai. Trabalhando, me canto e niquere. Olha, Deus não gosta de homem desocupado, de vidas desocupadas, desapercebida, deixando o tempo passar. Ele era jovem, ele era rico. Amém, igreja? Ele podia estar sentado, confortável, olhando o seu celular, né, no seu zap da vida, jogando os seus games da vida, né, marcando um lero-lero com uma jovenzinha para mais tarde. Mas não, aquele jovem, ele estava sendo preparado. Ele estava sendo moldado. Ele estava sendo preparado para assumir um compromisso muito maior do que ele podia imaginar. Elias achou que estava só. Mas Deus disse, não, Elias, eu conservei ainda em vida, né? Conservei em Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal. Às vezes nos sentimos desamparados. Mas Deus diz para nós nessa noite, olha, ainda há um grande povo que busca pelo meu nome. Ainda há uma multidão que precisam de um renovo espiritual. E Deus está contando com quem? Conosco, com você. Você que tem a oportunidade de todo dia lidar com pessoas diferentes, em condução, nos meios de transporte, naquela grande multidão que anda para lá e para cá, nas grandes capitais. Você que tem a oportunidade de estar na fila de um banco, na fila de um ônibus, na fila do mercado. Você que atende um e o outro, trabalhando, lidando diretamente com o público. Deus está contando conosco. Deus tem propósito na sua vida. Você não está na terra por acaso. Você veio com uma missão. Ali estava Eliseu, né? Filho de um homem que honrou a Deus. Não se dobrou diante de Baal, de ofertas que pudesse afastá-lo da presença de Deus, do temor do Deus de Israel.
Um homem que era próspero, Safate, né, o pai de Eliseu, era um homem próspero. Mas ele sabia que na época da escassez, da dificuldade, ele acolheu também Elias. Ele amparou os desamparados na época da escassez, da dificuldade, 3 anos e meio sem chuva. Mas não foi por acaso que Elias também passou por aquela cidade. Mas Elias também não sabia que tinha ali alguém preparado por Deus. Elias foi descobrir quando já estava no tempo em que ele teria que preparar um outro profeta, um outro sacerdote que ocupasse o espaço dele. E Elias, nesse retorno, a qual nós estamos olhando aqui, esse jovem, ele estava ali arando a terra, porque ele teria que arar outro tipo de terra. Esse jovem estava ali semeando a semente, porque ele teria que semear outro tipo de semente. Esse jovem estava ali aprendendo, enquanto arava com os servos do seu pai, assumindo o compromisso de motivar aqueles trabalhadores a não desistir de arar a terra. Ele não estava só comandando, dando ordem, ele estava também, diz a palavra do Senhor, né? Que estava ali, achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi. Então ele não estava só passando comando, olha, mexe aqui, mexe ali, mexe cá. Ele também estava, né, conduzindo aquela junta de boi para que ele pudesse cortar a terra, ferir a terra. Às vezes, por um pouquinho de situação, nós queremos nos acomodar no meio canto e deixar que o tempo passe, esquecido. A palavra do Senhor nos dá também, no estudo da vida de Eliseu, que ele era um homem humilde, simples, apesar de possuir riquezas. Era um homem que tinha um coração simples, mas também eu coloquei aqui, era um homem também enérgico e firme, determinado. Apesar de muito jovem, ele queria que a terra produzisse. E o pai confiava, quando Elias passou, não encontrou o pai de Eliseu na terra. O pai confiava naquele filho. A Bíblia não nos dá respaldo, mas pela responsabilidade de Eliseu e pelo estudo da descendência do povo hebreu, nós entendemos que Eliseu era o primogênito. Amém, igreja? Nós entendemos que ele tinha a responsabilidade do filho mais velho, apesar de ser jovem. Ele tinha o comando do filho mais velho. Então, durante essa labuta, né, que Eliseu estava vivendo, o propósito de Eliseu era fazer a terra produzir. O propósito da igreja de Cristo na face da terra, enquanto nós estamos arando e semeando a semente, é fazer a terra produzir. E produzir o que, igreja? Qual é o resultado da nossa semente? É a palavra da salvação, a palavra da eternidade em Cristo Jesus. Esse é o nosso propósito de nos reunir, de sair em missões, de trabalhar no evangelismo, de trabalhar através da oração, do plantão de oração, da intercessão, porque é necessário que haja intercessão para que o povo se alegre, se fortalece para a caminhada. É preciso que nós estejamos resguardados a dianteira e a retaguarda. E quem são aqueles soldados que estão na dianteira e na retaguarda, nos levantando para caminhar, mas me humilha com o Senhor? São aqueles que estão na intercessão.
Amém, igreja? Então esse homem, ele adquiriu na rotina dele de trabalho diário, nós encontramos aqui força de propósito, nobreza de caráter, crescendo constantemente na graça e no conhecimento também. Eliseu não foi separado de qualquer jeito. Nós podemos olhar a vida de Davi, o rei Davi. Onde estava Davi quando Samuel chegou? Trabalhando. Amém, igreja? Ele estava trabalhando. Fazendo o quê? Cuidando do rebanho de Jessé, seu pai. Ele não estava em casa acomodado, porque Davi já era diferente. Davi não era o primogênito. Ele não estava acomodado, aquietado dentro de casa, porque Jessé também tinha uma boa renda. Ele estava no trabalho. Por que Davi foi parar no campo? Porque Davi precisava ser preparado para ser rei. Aprender a defender a terra. Aprender a enfrentar os animais ferozes da noite. E por que nós precisamos estar na casa do Senhor? Para poder crescer em conhecimento, em sabedoria, para aprender a guerrear as guerras que apresentam, para aprender a ter o espírito de humildade, simplicidade, sendo servo para depois servir. Eliseu, ele foi convidado por Elias, né? Mas antes de Elias lançar a capa sobre Eliseu precisou passar por todos esses processos. E também quando Eliseu recebeu a capa de Elias, Eliseu não era obrigado a seguir Elias. Elias não passou para ele uma imposição. Diz a palavra do Senhor que Elias pegou a sua capa e lançou sobre ele e seguiu. Não parou. Amém, igreja? Seguiu o seu caminho. Quando nós estamos vivendo um momento de lutas, de dificuldades, perseguições, às vezes nós não entendemos os propósitos de Deus. Às vezes muito jovem, ou no momento que você se decidiu por Cristo, é que você vai começar a ter discernimento por que você está passando. Ou às vezes você já está até servindo o Senhor, você está passando por uma disciplina. E você não está entendendo quais são os propósitos de Deus. Mas com certeza, Deus está te capacitando para responsabilidades maiores com Ele. Amém, igreja? O Espírito do Senhor está te capacitando. Enquanto nós somos moldados nessa área de dificuldade, esse momento de luta que nós passamos, nós somos, aí é nesse momento que nós vamos revelando o nosso caráter, a nossa verdadeira personalidade. E por isso, porque Deus precisa moldar o vaso, porque às vezes nós não suportamos nem um pouquinho de um vento. Nós queremos já nos debater como se estivesse morrendo afogado. Aí é nesse momento que nós estamos passando pelo vale, conforme nós cantamos ainda há pouco, né? Deus está te preparando. Diz assim: toda vez que eu sou levada ao vale ou ao deserto, verdadeiramente Deus está me preparando. Para quê? Para se apresentar como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus.
Mas quando nós realizamos as nossas tarefas pequenas dentro da casa do Eterno, ou lá fora, que você fez aliança dentro da casa do Senhor com Deus, e lá fora você faz aliança com homens, porque você é funcionário, né? Você realiza de qualquer maneira, tanto aqui quanto lá. Você faz as coisas à bancarrota de qualquer maneira. Deus está fazendo com você o quê? Te reprovando. Amém? Deus nos reprova também, amém, igreja? Porque Deus, Ele chama. Eu disse ainda há pouco que Elias lançou a capa sobre Eliseu. Deus convidou, né? O Espírito do Senhor disse: Elias, vai. E disse o nome de todos os 3 homens que Elias tinha que dar honra. Mas não disse para Eliseu, nem para os 2 homens que seriam reis. Amém, igreja? Então, quando Deus chama, eu disse ainda há pouco, que o Senhor capacita. Mas como que Deus vai dar honra a quem o desonra? Amém? Quando Deus convida, Ele sabe que nós estamos fragilizados por esse tempo que nós estamos vivendo nessa terra. Mas Deus sempre tem dentro dele, dentro do coração, dos sentimentos, porque Deus é espírito e espíritos têm sentimento. Porque uma vez o Senhor disse para mim: quando você, chora, eu choro contigo. Amém? Então, Deus, Ele tem sentimentos, mas Deus sabe que nós podemos fraquejar, mas Ele tem a esperança de quê? De que você nunca vai desistir. Por isso Ele sustenta as tuas mãos. Por isso o Senhor te dá tempo de ser preparado. Eliseu, quando assumiu, decidiu seguir a Elias, Eliseu passou pela escola de profeta. Elias não passou, lançou a capa e ele atravessou o Jordão, e Eliseu com ele. Elias foi arrebatado e Eliseu teve que voltar na coragem, na fé. Não. Eliseu teve que passar pela escola de profeta. Ele teve que passar pelo discipulado agora com Deus. Porque ele foi preparado pelo homem, mas ele teria que ser preparado agora por Deus. Ele trouxe a essência que ele recebeu de autoridade, de domínio, Ele teve que ser humilde, porque um filho de um grande fazendeiro arar a terra, isso para muitos seria o quê? Humilhação. Então ele aprendeu o estado de humildade, de simplicidade, em lidar com o peão, vamos dizer assim, a expressão, em lidar com o peão o tempo todo, quando ele podia estar no casarão curtindo, vamos dizer, uma boa piscina, um bom espaço dele, mas não, ele estava lá no meio dos bois, furando a terra, ferindo a terra, comendo com os peões, porque ele matou o gado e ofereceu o quê? Alimento ao seu povo. Bem, esse é o alimento que eu posso dar a vocês hoje. Amanhã será outro tipo de alimento. Comam e bebam comigo. Então, para servir ao Senhor, nós temos que ser barro na mão do oleiro, ser moldado, entender todo um processo de hierarquia para chegar aonde o Espírito Santo deseja que vocês estejam. Nós precisamos ser barro na mão do oleiro. E Eliseu, ele tinha todo esse processo dentro da vida dele, esse comando. Ele aprendeu a ser obediente, para que depois alguém pudesse vir obedecê-lo. Amém, igreja?
Ele aprendeu a ter a autoridade, para que depois ele pudesse servir uma outra autoridade, porque lá no campo ele era a autoridade. Mas com Elias era o quê? A autoridade. Ele passou a ser o moço de Elias. Alguém que andava lado a lado com ele. Alguém que vivenciou os milagres. Alguém que viu as coisas sobrenaturais. Alguém que conheceu a autoridade que Elias tinha quando ele invocava o nome do Deus Adonai. É tanto que no momento que Elias disse para ele, tu fica aqui, porque eu vou atravessar o Jordão. Ele disse, não, eu vou com você até o final. Elias feriu a água com o manto dele, e ele atravessar a pé enxuto. No outro lado, ele disse, Elias, o que tu queres de mim? Ele disse, eu só quero uma coisa. A porção do Espírito do Senhor que está sobre ti, que venha sobre mim em porção dobrada. Porque você já estará sendo elevado aos céus. E eu vou ter que enfrentar todo um povo de Israel que ainda estão apostatados da fé. Malai, de Linear, de Kenerabassi, de Onepenemarimarsi. Como que você e eu podemos enfrentar essa terra, enfrentar esse povo, sem desejar isso de Deus? A porção do Espírito do Senhor sobre as nossas vidas. Desejar viver uma igreja que tenha visão de Deus, discernimento. Uma igreja que queira formar discípulos. Porque Elias teve que reabrir de novo as escolas de profeta. De ensinar antes de ir embora. De novo, temor e tremor de Deus. Elias teve que ensinar o povo a buscar em oração para que houvesse revelação. Elias teve que ensinar aqueles jovens que estavam voltando à escola para conhecer a Torá, para conhecer a palavra de Deus. Elias teve que novamente ministrar aqueles que estavam dispersos. E Eliseu teria que continuar essa obra. Eliseu, quando ele pediu a porção maior, não foi por vaidade, não. Foi por temer e achar-se ainda incapaz. E ele percebeu que ele precisava da presença do Espírito Santo. Porque até então ele tinha Elias como seu amigo, seu amparo. Ele estava indo junto todo o tempo, mas em dado momento ele estaria só. O que foi que os discípulos de Jesus falaram para Jesus? Senhor, o que faremos nós? Para onde iremos nós? E o Senhor Deus disse para ele o quê? Jesus disse para ele o quê? Eu não vos deixarei órfão. Eu enviarei sobre vós o meu Espírito, e ele vos trará a lembrança de tudo quanto vos foi ensinado. A mesma coisa Eliseu pediu a Elias. Me dá essa porção maior. E ele testou logo em seguida, porque a capa de Elias caiu, e ele pegou aquela capa, Elias sendo elevado ao céu, e ele tocou as águas e gritou pelo Deus de Elias. Amém, igreja? Que nós possamos levar essa prévia dessa mensagem para casa. Porque ela vai continuar. Que você possa ministrar no seu coração e pedir a Deus, Senhor, eu quero estar nessa escola de profeta.
Eu quero ir para a tua casa, Senhor, para aprender a palavra. Eu quero ir para a sua casa para buscar a porção maior do teu Espírito Santo. Eu quero ser um vaso usado na mão de Deus. Eu não quero ser só ouvinte. Eu quero participar da sua glória, Senhor, neste lugar. Eu quero me envolver com a sua glória neste lugar, Senhor. Eu quero estar acordado. Porque a palavra de Deus nos alerta. Mantenha tuas lamparinas com azeite. Porque o dia e a hora vem e tu não verás o noivo chegar. Que você venha para este lugar com propósito. Senhor, eu quero ser cheio do teu Santo Espírito. Eu quero me envolver na sua glória. Eu quero fazer esse chão tremer. Que a casa do diácono Gedés se cuide. Amém? Eu quero fazer esse chão tremer da tua glória, Senhor. Eu quero participar, eu quero trazer o avivamento para este lugar. Eu não quero ser ouvinte da palavra. Eu quero viver essa palavra na prática. Foi o que Eliseu pediu para Elias. A única coisa que Eliseu desejou fazer antes de seguir Elias foi despedir dos seus pais. Que na Santa Ceia nós vamos estar ministrando essa palavra na íntegra. Que você possa estar observando, porque ela tem tudo a ver com a mesa do Senhor. Fica de pé, em nome de Jesus. Obrigado por ouvir a mensagem da semana. Para maiores informações, acesse nossa página facebook.com/mmsentinelas.